Quando ele colocou o contrato na minha frente, eu deveria ter corrido. 365 cláusulas para 365 dias. 1 ano da minha vida em troca de todos os zeros que eu precisava para salvar meu pai. Simples. Clínico. Impossível de aceitar. Mas então ele disse: "Você tem 24 horas, Helena. Depois a oferta expira, junto com as chances do seu pai." E eu assinei. Assinei porque amor às vezes parece ódio. Porque orgulho às vezes se curva diante do desespero. Porque aquele homem de olhos cinzentos e sorriso de predador estava oferecendo a única coisa que eu não conseguia comprar: tempo. O que eu não sabia era que ele também estava comprando algo que não podia possuir: meu coração. Sabe aquele momento em que você percebe que sua vida nunca mais vai ser a mesma? Que uma decisão, uma única assinatura, vai te levar por caminhos que você nem imaginava existir? Se você já passou por isso, se já teve que escolher entre o impossível e o inaceitável, deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber que não estou sozinha nessa. E se você ficou, se quer descobrir se eu sobrevivi a esse contrato ou se ele me destruiu, aperta aquele sininho, porque essa história está só começando. A sala de espera do Hospital São Lucas cheirava a desinfetante e café requentado. 6 da manhã, 3º plantão seguido. Meus olhos ardiam, mas eu tinha aprendido a ignorar. 5 meses desde o diagnóstico do meu pai. 5 meses de contas que não paravam de chegar. Câncer de pâncreas. Estágio 4. As palavras ainda me cortavam por dentro toda vez que pensava nelas. Helena, você precisa ir para casa. Larissa apareceu com 2 copos de café. Minha melhor amiga desde a faculdade de enfermagem. A única pessoa que ainda me olhava nos olhos sem piedade. Faz 3 dias que você não dorme direito. Não posso. Peguei o café sem olhar para ela. Preciso dos plantões extras. Cada hora conta. Cada hora conta pra quê? A voz dela saiu mais dura que o normal. Você já fez as contas, Lena? Mesmo trabalhando 24 horas por dia pelos próximos 10 anos, você não vai conseguir pagar o tratamento experimental nos Estados Unidos. Eu sabia disso. Deus, como eu sabia. 180 mil dólares. R$1 milhão. Mais do que eu ganharia em toda a minha vida como enfermeira. Mais do que qualquer empréstimo cobriria. Mais do que qualquer milagre parecia capaz de produzir. Então o que eu faço? Minha voz rachou. Desisto? Sento e assisto meu pai morrer porque não tenho dinheiro suficiente para salvá-lo? Larissa abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Ninguém tinha. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Bloqueei sem pensar. 3ª vez hoje. Provavelmente cobrança. A pilha de dívidas no meu apartamento já estava maior que eu. Você devia atender, Larissa disse, olhando para a tela do meu telefone. E se for do hospital particular? Às vezes eles ligam para negociar. Eles não negociam, Lari. Eles cobram. Terminei o café de um gole. Amargo. Frio. Perfeito. E eu não tenho nada para dar. O celular vibrou novamente. Mesmo número. Dessa vez, atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Então uma voz masculina. Grave. Controlada. O tipo de voz que estava acostumada a dar ordens e ser obedecida. Helena Cardoso. Quem quer saber? Alguém que pode resolver seu problema. Uma pausa. Todos eles. Meu estômago se apertou. Golpe. Tinha que ser. Ninguém liga às 6 da manhã oferecendo soluções para problemas de R$1 milhão. Não estou interessada em... Estou na porta do hospital. Ele me cortou. Carro preto. Mercedes. Você tem 5 minutos para decidir se quer saber mais. Ou pode voltar para os seus plantões e continuar tentando pagar uma dívida impossível. A ligação caiu. Larissa me olhou. Quem era? Não sei. Mas meu coração estava batendo rápido demais. Alguém que disse que pode ajudar. Lena, você não vai. Só vou olhar. Já estava me levantando. 5 minutos. Isso é loucura. Talvez fosse. Provavelmente era. Mas quando você está se afogando, você não questiona a mão que aparece. Você agarra. E torce para que não te puxe ainda mais fundo. O Mercedes estava exatamente onde ele disse. Preto. Reluzente. Completamente fora de lugar entre as ambulâncias e carros velhos do estacionamento. O vidro traseiro desceu. E eu vi o homem que ia mudar minha vida. Theo Mendes. Eu tinha visto aquele rosto antes. Revistas, televisão, sites de notícias econômicas. 34 anos. Bilionário do mercado financeiro. Conhecido por comprar empresas em crise e transformá-las em ouro.
ou destruí-las completamente, dependendo de quem contava na história. Olhos cinzentos, mandíbula forte, boca que parecia não saber sorrir de verdade. Entre, ele disse. Não era um pedido. Eu deveria ter corrido. Cada instinto gritava para eu voltar para o hospital, para o meu café frio, para minha realidade impossível mais conhecida. Em vez disso, entrei no carro. A porta fechou atrás de mim como uma sentença. O interior cheirava a couro caro e colônia masculina. Ele estava sentado do outro lado, perfeito demais num terno que provavelmente custava mais que meu carro. Olhando para mim como quem avalia um investimento. Você sabe quem eu sou, ele disse, não era pergunta. Sei. Então sabe que não desperdiço tempo, nem dinheiro. Ele pegou uma pasta, colocou no meu colo. Sua dívida total, R$ 1.347.000. Tratamento do seu pai nos Estados Unidos, $180.000. Mais passagens, hospedagem, medicações de suporte, arredondando, R$ 1,5 milhão. Minha garganta secou. Como você? Eu sei tudo sobre você, Helena. Seus olhos não piscaram. Formada há 6 anos. Top 5 da turma. Poderia estar em hospital particular ganhando 3 vezes mais, mas escolheu o SUS. Nenhuma família além do pai. Nenhum relacionamento sério desde... Ele consultou um papel. Marcelo Tavares. Terminou há 2 anos. Boletim de ocorrência arquivado. Meu sangue congelou. Você... investigou minha vida? Investigar é meu trabalho. Ele fechou a pasta. E você tem exatamente o perfil que eu procuro. Pra quê? Theo tirou algo do bolso interno do terno. Um pequeno estojo de veludo azul marinho. Abriu. Um anel. Diamante solitário. Grande. Brilhante. O tipo de pedra que você só vê em filmes ou em mulheres que nunca pisaram num hospital público na vida. Para se casar comigo. Por 5 segundos não consegui respirar. Então comecei a rir. Um riso histérico, sem graça que doía no peito. Você tá brincando, né? Isso é algum tipo de... contrato temporário. Ele não estava rindo. 1 ano. 365 dias como minha esposa. Em troca, eu pago todas as suas dívidas. Tratamento completo do seu pai. E no final, você recebe R$ 500 mil como compensação pelos serviços prestados. Serviços prestados. Como se fosse um emprego. Como se casamento fosse uma transação comercial. Você tá louco, eu disse. Mas minha voz saiu fraca demais. Estou pragmático. Theo se inclinou para frente. Perto demais. Eu preciso de uma esposa. Por motivos que não vou discutir agora. Você precisa de dinheiro. Por motivos que ambos conhecemos bem. É uma troca justa. Casamento não é troca. Casamento é sempre uma troca. Seus olhos cinzentos me prenderam. A maioria das pessoas só finge que não é. Eu deveria ter saído do carro. Deveria ter jogado o estojo na cara dele. Deveria ter... Por que eu? As palavras saíram sozinhas. Você é bilionário. Poderia ter qualquer mulher. Exatamente por isso. Qualquer outra mulher ia se apaixonar. Ia querer transformar o acordo em algo real. Ele pegou a pasta de volta. Você é diferente. Você me odeia. Vi nos seus olhos quando entrou no carro. Ódio de classe. Repulsa moral. É perfeito. Perfeito. Repeti, incrédula. Você nunca vai me amar. E eu nunca vou amá-la. Theo tirou outro documento. Por isso vai funcionar. Sem emoções, sem complicações. Apenas negócios. 1 ano. E depois cada um segue sua vida. O contrato tinha 20 páginas. Letra pequena. Cláusulas numeradas. Uma tabela de obrigações conjugais que me fez corar. Você tem 24 horas para decidir. Ele disse. Depois a oferta expira. Junto com as chances do seu pai. E ali estava. A verdade fria. Crua. Impossível de ignorar. Meu pai tinha 3 meses. Talvez menos. O tratamento experimental era a única chance. E aquele homem arrogante de olhos cinzentos estava oferecendo essa chance numa bandeja de prata. Em troca de 1 ano da minha vida. 1 ano fingindo ser esposa de alguém que eu desprezava. 1 ano usando aquele anel ridículo. 1 ano vendendo... O que exatamente? Minha dignidade? Minha liberdade? Minha alma? Eu... Preciso pensar. 24 horas. Theo pegou um cartão. Colocou na minha mão. Meu advogado. Ligue quando decidir. Saí do carro com as pernas bambas. O Mercedes partiu sem pressa, deixando para trás o cheiro de dinheiro e o peso de uma escolha impossível. Larissa me encontrou na porta do hospital. E aí? O que ele queria? Olhei para o cartão. Para o contrato que ainda estava apertado na minha mão.
pro anel de veludo azul que eu nem percebi que tinha trazido comigo. Me comprar, eu disse. Ele quer me comprar por 1 ano. E a pior parte, eu estava considerando deixar. 23 horas e 45 minutos depois, eu estava na frente do escritório de advocacia mais caro do Rio de Janeiro. Edifício comercial no Leblon, 20º andar. Vista para o mar que provavelmente custava mais que minha vida inteira. Não dormi, não comi. Passei a noite inteira lendo o contrato. Cada cláusula, cada letra miúda, cada armadilha legal que certamente existia escondida ali. Mas a única armadilha que encontrei foi a minha própria consciência. Helena Cardoso? A secretária era loira, magra, perfeita. O tipo de mulher que provavelmente pensava que o hospital público era onde se fazia manicure barata. Dr. Mendes está esperando. A sala dele era do tamanho do meu apartamento. Vidro, aço. Nada de quadros ou fotos. Apenas uma mesa enorme e Theo sentado atrás dela como um rei no trono. Ele se levantou quando entrei. Cavalheirismo automático. Provavelmente ensinado em alguma escola cara de boas maneiras. Você veio, ele disse. Vim para dizer não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Para dizer que não vou vender 1 ano da minha vida para você. Mas você leu o contrato. Li. Linha por linha. Cada palavra. Um músculo se mexeu no maxilar dele. Quase imperceptível. E mesmo assim vai recusar? Segurei o anel de veludo. A pedra brilhava sob a luz branca do escritório. Linda. Cara. Vazia de qualquer significado real. Isso não é casamento, eu disse. É prostituição de luxo. Prostituição envolve sexo. Theo se aproximou. Leia a cláusula 17 novamente. Intimidade física é opcional, não obrigatória. Mas você colocou no contrato. Porque sou honesto sobre o que isso é. Ele parou na minha frente. Alto demais. Perto demais. Um acordo. Com termos claros. Sem ilusões românticas. Você não sente nada mesmo, sente? As palavras saíram como acusação. Isso tudo é só business para você. E pro seu pai? A voz dele ficou mais baixa, perigosa. 3 meses, talvez menos. É o que o médico disse, não é? Sem o tratamento, ele não chega no Natal. Meu estômago revirou. Você não tem direito de... Tenho direito ao contrato que você assinou ontem. Ele colocou um envelope na mesa. Quando você pegou o estojo, quando entrou no meu carro, quando aceitou saber mais. Você já disse sim, Helena. Só não admitiu ainda. Eu não assinei nada. Não. Theo abriu o envelope. Mas seu pai sim. Tudo parou. Dentro do envelope, formulário de consentimento do hospital particular. Datado de hoje. 6 da manhã. Assinatura do meu pai. Autorização para transferência imediata para o centro de tratamento nos Estados Unidos. Você já pagou? Minha voz era só um sussurro. A primeira parcela. O resto será liberado quando você assinar o contrato de casamento. Ele cruzou os braços. Seu pai embarca em 72 horas. Com ou sem você como minha esposa. Sua escolha. Isso é chantagem. É estratégia. É nojento. É eficiente. Theo não piscou. E você vai assinar. Porque no fundo, Helena, você sabe que essa é a única chance dele. E você mataria. Morreria. Venderia sua alma. Por ele. Lágrimas quentes desceram pelo meu rosto. Raiva. Impotência. Ódio daquele homem lindo e cruel que tinha razão sobre tudo. Eu te odeio. Eu disse. Eu sei. Ele pegou uma caneta. Por isso escolhi você. Minha mão tremeu quando peguei a caneta. O papel estava ali. 20 páginas que transformavam minha vida num contrato comercial. 365 dias. 52 semanas. 8.760 horas. De fingir amar alguém que eu desprezava. Assinei. Theo pegou o contrato. Conferiu a assinatura. E, pela primeira vez, esboçou algo que poderia ter sido um sorriso. Bem-vinda à família, esposa. Aquela palavra. Esposa. Suja. Comercial. Mentirosa. Quando? Minha voz estava rouca. Quando é o casamento? Sábado. Cartório. Civil. Sem convidados. Ele guardou os papéis. Segunda-feira você se muda para cobertura. Eu tenho apartamento. Tinha. Cláusula 43. Durante o período contratual, você reside na minha propriedade. Ele pegou um chaveiro. Jogou para mim. Endereço tá programado no GPS do carro que te deixei no estacionamento. Que carro? Um Audi. Prata. Ano. Presente de noivado.
Theo voltou para a mesa. Ah, e o anel? Olhei para o estojo ainda na minha mão. Você precisa começar a usar hoje. Reunião com meus pais amanhã. Eles vão querer conhecer a futura nora. Meu sangue gelou. Seus pais não sabem que isso é farsa? Não. E não vão saber. Seus olhos ficaram duros. Para eles, para a sociedade, para qualquer pessoa fora dessa sala. Você é o amor da minha vida, entendeu? Mas, cláusula 8. Manutenção de aparências. Inclui eventos sociais, jantares em família, demonstrações públicas de afeto quando necessário. Ele se inclinou na cadeira. Você aceitou representar um papel, Helena. Sugiro que estude o script. Saí do escritório com um anel no dedo. Pesado. Frio. Bonito demais para algo tão feio. No elevador, olhei para o reflexo no espelho. Uma estranha me encarou de volta. Cabelo preso. Olhos inchados. Anel de diamante que não pertencia àquela mão. Helena Cardoso. Futura esposa de Theo Mendes. Por contrato. Por desespero. Por amor a um pai que nem sabia que a filha tinha acabado de vender a alma. As portas do elevador abriram no estacionamento. E lá estava. Audi prata. Reluzente. Chave que abriu com um clique suave. Sentei no banco de couro. Mãos no volante. Anel refletindo a luz. E finalmente entendi. Eu não tinha assinado um contrato. Tinha assinado minha sentença. 365 dias de prisão dourada. De mentiras bonitas. De fingir que dinheiro podia comprar qualquer coisa. Até amor. Liguei o carro. O GPS já estava programado. Rua João Lira, 104. Cobertura. Leblon. Minha nova casa. Minha nova vida. Minha nova jaula. A cobertura era obscena. Não tinha outra palavra. 200 metros quadrados de luxo que parecia saído de revista de decoração. Piso de mármore. Janelas do chão ao teto com vista para o Leblon e para o mar. Cozinha que provavelmente nunca foi usada. Sala com sofás brancos que deviam custar mais que um carro. 3 quartos. Sendo um suíte master com closet maior que meu antigo apartamento. O quarto de hóspedes é seu. Theo disse sem olhar para mim. Cláusula 22. Quartos separados. Sua privacidade está garantida. Privacidade. Em prisão compartilhada. Onde fica seu quarto? Do outro lado. Ele apontou para o corredor oposto. Banheiro privativo. Acesso independente. Você não precisa me ver se não quiser. Mas eu ia ter que vê-lo. Em jantares. Eventos. Diante dos pais dele. Do mundo. Fingindo que aquilo era real. Tem regras? Perguntei. Além das 365 cláusulas? Não mexa nas minhas coisas. Não entre no meu escritório. Theo tirou o paletó. Gravata. Como se eu não estivesse ali. E nada de homens aqui. Com ciúmes, querido. O sarcasmo saiu antes que eu pudesse segurar. Ele parou. Me olhou. Realmente olhou. Cláusula 71. Fidelidade é obrigatória durante o período contratual. Para ambas as partes. Uma pausa. Não é ciúme. É cláusula. E se eu quebrar? O contrato se anula. Seu pai perde o tratamento. E você me deve R$ 1,5 milhão. Seus olhos não piscaram. Então sugiro que controle seus impulsos. Raiva ferveu no meu peito. Você é um... cuidadoso? Sim. Theo pegou o paletó. O jantar com meus pais é amanhã às 8. Vista algo apropriado. Eles são... tradicionais. Não tenho nada apropriado para jantar com bilionários. Closet. Terceira gaveta. Cartão Black. Sem limite. Ele foi pro corredor. Compre o que precisar. É parte do acordo. E desapareceu no quarto dele, me deixando sozinha naquele espaço imenso e vazio. Fui pro quarto de hóspedes. Meu quarto. Cama king size. Lençóis egípcios. Banheiro privativo com banheira de hidromassagem. Sentei na beirada da cama. E finalmente chorei. Chorei pelo meu pai que ia viver e nunca saberia o preço. Chorei pela minha liberdade vendida. Chorei por estar num quarto que custava mais que a casa onde cresci. Chorei porque o anel no meu dedo pesava como corrente. E chorei porque uma parte pequena, doente e patética de mim tinha achado Theo Mendes bonito quando ele tirou a gravata. Deus me perdoe, mas eu achei. O jantar com os pais de Theo era num restaurante francês em Ipanema. O tipo de lugar onde o menu não tinha preço. Onde garçons usavam luvas brancas. Onde cada garfada custava mais que meu salário diário. Usei o cartão Black. Comprei um vestido azul marinho que a vendedora disse ser discreto, mas elegante. Sapatos de salto que me faziam 3 centímetros mais alta.
Maquiagem que uma esteticista aplicou porque eu não fazia ideia de como. Você está bem, Theo disse quando saí do quarto. Bem. Não linda, não bonita. Bem. Obrigada pelo entusiasmo, murmurei. Não é meu papel te elogiar. Ele abriu a porta. É fingir que estou apaixonado na frente dos meus pais. E consegue fingir? Theo me olhou. E pela primeira vez, vi algo diferente naqueles olhos cinzentos. Algo que poderia ter sido diversão. Ou desprezo. Difícil saber. Sou muito bom em fingir. Ele disse. Sugiro que aprenda rápido. No carro, silêncio. Apenas o som do trânsito do Rio num sábado à noite. Luzes. Pessoas. Vida acontecendo lá fora enquanto eu ia viver minha mentira mais bonita. Meus pais são conservadores, Theo disse, sem tirar os olhos da pista. Minha mãe vai perguntar sobre casamento, filhos, religião, família. E o que eu digo? A verdade. Parcialmente. Ele parou no sinal. Você é enfermeira. Conheceu meu pai no hospital onde ele fez um check-up. Nos apaixonamos. Quis casar logo porque quando você sabe, você sabe. A mentira saiu tão fácil da boca dele, tão ensaiada, como se tivesse praticado. Você já fez isso antes? Perguntei. Contratar esposa? Não. Então por que agora? Theo não respondeu. O sinal abriu. Acelerou. Cláusula 137. Ele disse finalmente. Não. Informações pessoais sobre o contratante não são obrigatórias. Contratante, como se eu fosse funcionária. Empregada, coisa comprada. Talvez fosse. O restaurante era tudo que eu imaginei. Lustre de cristal, toalhas brancas, vinho que provavelmente custava mais que meu carro velho. Os pais de Theo já estavam na mesa. E eram exatamente o que eu temia. A mãe. Elegante, fria, olhos calculistas que me mediram em 2 segundos. Vestido Chanel. Colar de pérolas. Sorriso educado, mas vazio. O pai, versão mais velha de Theo. Cabelo grisalho, postura militar, aperto de mão firme demais. Helena, a mãe disse, não era saudação, era avaliação. Que nome? Comum. Mãe. Theo puxou minha cadeira, mão nas minhas costas. Gesto que parecia íntimo, mas era só performance. Helena, meus pais. Beatriz e Eduardo Mendes. Prazer. Minha voz saiu pequena demais. Beatriz sorriu. Dentes perfeitos. Olhos de cobra. Theo nos contou tão pouco sobre você. Ela disse. Enfermeira é. Que. Nobre. Nobre. Código para trabalho de pobre. Trabalho no São Lucas. Respondi, erguendo o queixo. Pronto-socorro. Trauma. É onde prefiro estar. Ao invés de hospital particular, Eduardo tomou vinho. Imagino que o salário seja. limitado. Theo ficou tenso ao meu lado. Quase imperceptível. Mas senti. Concordei. Mas dinheiro não é tudo. Não? Beatriz riu. Som gelado. Que filosofia interessante. Especialmente para alguém que vai se casar com meu filho. Pronto. Ali estava. A acusação velada. Você está aqui pelo dinheiro. Se eles soubessem como tinham razão. Eu me apaixonei pelo homem. Menti, segurando a mão de Theo em cima da mesa. Não pela conta bancária. Mentira. Cada palavra. Mas a mão de Theo apertou a minha. Polegar traçando círculos na minha pele. Gesto que parecia carinhoso, mas era só script. Cláusula 8. Demonstrações públicas de afeto. Ainda assim, minha pele arrepiou. E seus pais? Eduardo perguntou. O que fazem? Meu pai é aposentado. Verdade. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Também verdade. Sempre fomos só nós dois. Beatriz trocou o olhar com o marido. Comunicação silenciosa. Sem pedigree. Sem linhagem. Sem valor além do corpo. E quando planejam o casamento? Ela cortou o pato confitado sem olhar para mim. Algo tradicional, espero. Igreja. Muitos convidados. Cartório, Theo disse. Segunda-feira. Civil. Simples. O garfo de Beatriz parou no ar. Cartório. Ela repetiu, como se a palavra fosse obscena. Theodore, você não pode estar falando sério. Estou. Voz firme. Helena e eu preferimos algo íntimo. Sem pompa. Sem pompa? Eduardo se inclinou. Você é um Mendes. Seu casamento é evento social. Obrigação. Imagem da família. Meu casamento. Minha escolha. O silêncio ficou pesado. Tenso. Prestes a quebrar. Então Beatriz sorriu, mas não alcançou os olhos. Claro. Ela disse.
Voz doce como veneno. Sua escolha. Desde que não envolva nosso dinheiro no futuro divórcio. Mãe. Não sou idiota, Theodore. Ela se virou para mim. Pré-nupcial assinado. Ou meu filho está sendo ainda mais tolo do que parece? Meu rosto queimou. Está assinado. Theo disse friamente. Pode dormir tranquila. Beatriz me olhou. Realmente olhou. Como quem vê bicho em vitrine. Ótimo, ela disse. Então não há problema. Case. Divirta-se. E quando você enjoar dessa fantasia de salvar o mundo com amor de pobre, a gente conversa sobre mulheres apropriadas. Levantei rápido demais. Cadeira quase caiu. Com licença, murmurei. Banheiro. Não esperei resposta. Só fui. O banheiro do restaurante era mais luxuoso que qualquer lugar onde já morei. Mármore, espelhos enormes, flores frescas. Segurei na pia. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. 365 dias. Você consegue. Pelo papai. Por ele. A porta se abriu. Theo entrou. Trancou. Você não pode estar aqui. Eu disse. É banheiro feminino. Foda-se. Ele veio até mim. Você está bem? Estou ótima. Sua mãe me adora. Minha mãe é uma víbora. Percebi. Silêncio. Apenas água pingando de alguma torneira mal fechada. Apenas minha respiração rápida demais. Apenas Theo perto demais. Eu deveria ter avisado, ele disse, que eles iam ser assim. Não muda nada. Olhei pro espelho. Pro meu reflexo com maquiagem cara e vestido novo. Eles estão certos. Eu não pertenço a esse mundo. Não. Concordou. Você não pertence. As palavras doeram mais do que deviam. Obrigada pela sinceridade. Mas eles também não. Theo encostou na pia ao meu lado. Pertencem ao dinheiro, ao status, a aparências vazias. Ele me olhou. Você ao menos tem algo real. Desespero? Dívidas? Pai morrendo? Amor, ele disse. Você ama seu pai. O suficiente para estar aqui. Para aguentar minha mãe. Para vender 1 ano da sua vida. Uma pausa. Eles nunca amaram nada além de si mesmos. Não esperava isso. Vulnerabilidade. Honestidade. Algo humano vindo dele. Você os odeia. Percebi. Seus pais. Não odeio. Theo passou a mão pelo cabelo. Mas também não amo. Nem sei se sei como. Como amar? Como sentir qualquer coisa que não seja útil? A verdade daquelas palavras me atingiu no peito. Um homem que tinha tudo. E nada ao mesmo tempo. Por isso o contrato. Eu disse devagar. Você não consegue fazer de verdade. Relacionamento, intimidade. Então compra. Pelo menos sou honesto sobre isso. É triste. É eficiente. Mas a voz dele falhou. Só um pouco. Só o suficiente para eu perceber. E no final de 365 dias, você vai embora. E eu volto pro que sei fazer. Trabalhar. Ganhar dinheiro. Existir sem sentir. Isso não é vida. É minha vida. Theo se afastou. E você não foi contratada para consertá-la. Voltamos para a mesa em silêncio. O jantar continuou. Tenso. Educado. Falso. Beatriz fazendo perguntas sobre minha família inexistente. Eduardo falando sobre investimentos que eu não entendia. Theo sendo o filho perfeito, a mentira perfeita. E eu só pensava naquele momento no banheiro, quando ele disse que não sabia amar. E eu acreditei, porque reconheci a solidão dele, o vazio. Talvez fôssemos mais parecidos do que eu queria admitir. 2 mentirosos numa mesa de cristal, fingindo que aquilo era real. Segunda-feira, cartório, 9 da manhã. O casamento mais triste do mundo. Não tinha flores, música, convidados. Apenas eu, Theo, 2 testemunhas que ele contratou, e a juíza de paz com cara de quem já tinha visto aquilo 1000 vezes. Usei o vestido azul marinho de novo. Theo, terno cinza. Parecíamos executivos fechando o negócio. Não noivos. Você, Helena Cardoso, aceita Theodore Mendes como seu esposo? Olhei para ele. Olhos cinzentos. Sem emoção. Apenas esperando que eu cumprisse minha parte do acordo. Aceito. Você, Theodore Mendes, aceita Helena Cardoso como sua esposa? Aceito. 2 palavras, 2 mentiras, 2 assinaturas. E pronto. Casados. A juíza sorriu. Pode beijar a noiva. Theo hesitou. Primeiro momento de incerteza que vi nele. Então se inclinou. Eu deveria ter esperado beijo técnico. Rápido. Protocolar. Mas a boca dele na minha foi quente, firme, quase real.
Durou 3 segundos. Talvez 4. Quando se afastou, algo tinha mudado no olhar dele. Confusão. Como se também tivesse sentido. Parabéns. A juíza disse. Vocês agora são marido e mulher. Marido e mulher. Mentirosos e mentirosos. Saímos do cartório como entramos. Em silêncio. Theo abriu a porta do carro para mim. Gesto automático. Treinado. E agora? Perguntei quando ele ligou o motor. Agora você se muda oficialmente. Ele olhou para o relógio. Tem 2 horas para buscar suas coisas. Contratei empresa de mudança. Eles vão transferir tudo. Tudo? O que couber no quarto de hóspedes. O resto, doa. Minha vida inteira. Tudo que eu tinha, reduzido a o que couber num quarto de hóspedes. E meu apartamento? Cláusula 43. Sublocado durante o período contratual. A renda cobre suas antigas dívidas. Theo acelerou. Calculei tudo. Claro que calculou. No meu apartamento de 40 metros quadrados em Copacabana, olhei ao redor. Sofá velho. TV pequena. Prateleira de livros. Fotos do meu pai. Plantas que Larissa me fez comprar porque alegram o ambiente. Casa. Não era muito, mas era meu. Em 2 horas, seria de outra pessoa. Larissa chegou com café e abraço. Como você tá? Ela me apertou forte. Caralho, Lena, você casou. Casou. Com um bilionário. Num contrato. Isso é loucura. Eu sei. Você ama ele? Não. Ele te ama? Definitivamente não. Então por que tá fazendo isso? Mostrei a ela o extrato bancário no celular. Todos os zeros. A dívida zerada. A transferência para o hospital nos Estados Unidos. A confirmação. Mário Cardoso embarca amanhã às 7h. Larissa arregalou os olhos. Ele realmente pagou tudo. Cada centavo. Guardei o celular. Meu pai tem chance, Lari. Pela primeira vez em 5 meses. Ele tem chance. E você? Ela segurou minha mão. Você tem chance? Não respondi. Porque não sabia. A mudança foi rápida. Eficiente. Homens uniformizados empacotando minha vida em caixas numeradas. Theo mandou mensagem. Apenas o essencial. Roupas, livros, objetos pessoais. Móveis não são necessários. Claro que não. A cobertura já tinha tudo. Melhor. Mais caro. Mais vazio. Às 6 da tarde, minha última caixa estava no caminhão. Às 7, eu estava de volta na cobertura. Meu quarto agora tinha minhas roupas no closet. Meus livros na estante, fotos do meu pai na mesinha de cabeceira. Mas ainda parecia de hotel. Impessoal. Temporário. Porque era. 365 dias. E depois? Depois eu voltaria para algum lugar que fosse realmente meu, se ainda soubesse onde era. Theo estava no escritório. Porta fechada, luz acesa, trabalhando, sempre trabalhando. Fui para a cozinha, abri a geladeira, vazia. Claro, homem que comprava esposa não cozinhava. Pedi comida, japonês, porque era o que estava perto e eu não tinha energia para pensar. Quando o entregador tocou a campainha, Theo apareceu. Pediu comida? Pedi. Quer? Ele hesitou, como se a ideia de comer comigo fosse estranha. Pode ser, disse finalmente. Comemos em silêncio. Mesa de jantar enorme. 2 pratos. Nenhuma conversa. Até que ele perguntou. Seu pai embarca amanhã? Embarca. Peguei o wasabi. Obrigada. Por isso. É parte do contrato. Eu sei, mas... Obrigada mesmo assim. Theo me olhou. Realmente olhou. Como tinha feito no banheiro do restaurante. Como se tentasse entender algo. Você é estranha, ele disse. Por que agradeço? Porque é sincera. Ele terminou o saquê. A maioria das pessoas finge. Agradece porque é educado. Você realmente é grata. Você salvou meu pai. Minhas mãos tremeram segurando o hashi. Claro que sou grata. Eu não salvei. Paguei. É diferente. Pra mim não é. Silêncio de novo. Mas diferente. Menos pesado. Quase confortável. Você pode visitá-lo. Theo disse. Quando quiser. Passagens, hotel, tudo incluso. Cláusula 93. Você realmente pensou em tudo? Pensar é o que faço. E sentir? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Você sente alguma coisa? Theo ficou parado. Muito parado. Como estátua. Então levantou. Pegou o prato. Foi para a pia. Boa noite, Helena. Ele disse sem olhar para mim. E sumiu no corredor, me deixando sozinha com a resposta que ele não deu. E a certeza de que eu tinha tocado em algo que ele não queria que ninguém visse. 3 semanas depois, a rotina se estabeleceu. Theo saía às 6 da manhã.
Voltava às 10 da noite. Às vezes mais tarde. Sempre trabalhando. Sempre ocupado. Sempre distante. Eu voltei para o hospital. Plantões, emergências. Vida real entre os luxos falsos. À noite, quando ele chegava, às vezes comíamos juntos. Às vezes não. Dependia do humor dele. Do dia que ele teve. Não brigávamos. Não conversávamos muito. Apenas coexistíamos. Como acordado. Até a festa. Evento beneficente. Theo disse numa quinta à noite. Sábado. Black tie. Você precisa estar comigo. Por quê? Cláusula 8. Manutenção de aparências. Ele me entregou o cartão. Compre um vestido. Apropriado. Apropriado. Código pra caro e que faça você parecer que pertence. A festa era no Copacabana Palace. Salão principal. Lustre de cristal que devia ter sido transportado de algum palácio europeu. Gente linda. Rica. Poderosa. Usei vestido vermelho. Longo. Justo. Decote que Larissa disse ser de matar. Cabelo preso num coque que a cabeleireira fez. Maquiagem que demorou 2 horas. Quando saí do quarto, Theo estava na sala. E ele parou. Realmente parou o que estava fazendo. Parou de mexer no celular. Parou de respirar por 1 segundo. E me olhou. Você está... Ele começou. Bem? Completei. Já sei. Sempre estou bem. Linda. A palavra saiu rouca. Você está linda. Meu coração pulou. Ridiculamente. Pateticamente. Obrigada. Murmurei. No carro, silêncio tenso. Diferente dos outros. Theo dirigia olhando para frente, mas eu sentia o peso do olhar dele. A consciência de mim. Hoje você vai conhecer muitas pessoas. Ele disse. Investidores, sócios, rivais. Todos vão te avaliar. Que animador. Apenas seja você mesma. Ele parou no sinal. O que quer que isso signifique. Na festa, Theo se transformou. Sorriso fácil. Aperto de mão firme. Conversas sobre bolsa, investimentos, fusões. Homem de negócios perfeito. E eu ao lado dele. Mão no braço dele. Sorrindo. Acenando. Representando meu papel de esposa apaixonada. Helena, certo? Uma mulher se aproximou. Loira. Vestido dourado. Perfume caro. Sou Renata. Trabalho com Theo há anos. Trabalho. O jeito que ela disse. A mão que tocou o braço dele. Os olhos que me mediram com desprezo mal disfarçado. Prazer. Eu disse forçando o sorriso. Deve ser difícil. Renata continuou. Se adaptar a esse mundo. Theo me contou que você é... enfermeira? A palavra saiu como insulto. Sou. Ergui o queixo. Pronto socorro. Trauma. Salvo vidas. E você? Gerencio fundos de investimento. Sorriso de cobra. Salvo empresas. Que nobre. Ela riu. Sou um falso. Theo sempre teve gosto. Único. Olhou para ele. Lembra de Mariana? Francesa. Modelo. Durou 6 meses. Renata. Theo disse, voz baixa. Perigosa. O quê? Ela fingiu inocência. Só estou conhecendo sua esposa. Voltou para mim. Deve ser interessante. Vir de onde você veio. Casar com alguém do nível dele. Renata. Chega. Theo cortou. Mas a raiva já estava fervendo. Você está certa. Eu disse, sorrindo doce. É muito interessante. Especialmente porque eu casei com ele pelo que ele é. Não pelo que ele tem. Pausa. Imagino que você não entenda a diferença. O rosto dela ficou vermelho. Como você ousa? Com licença. Segurei o braço de Theo. Vou tomar um ar. Saí antes que ela pudesse responder. Antes que Theo pudesse dizer qualquer coisa. No terraço, a brisa do mar estava fria. Boa. Real. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Você foi bem. Theo disse atrás de mim. Virei. Ele tinha seguido. Ela te ama. Eu disse. Aquela Renata. É óbvio. Não é amor, é posse. Ele se aproximou. Ela acha que me conhece, que merece algo que nunca prometi. E Mariana, a modelo francesa? Acabou. Faz 1 ano. Theo parou ao meu lado. Não significou nada. Nada? Ela queria casamento. Filhos. Futuro. Ele olhou para o mar. Eu ofereci apartamento, carro, joias. Não foi suficiente. Porque ela queria você. Não suas coisas. Mesma coisa. Não é. Olhei para ele. Perfil perfeito contra as luzes da cidade. Você realmente não vê diferença? Não. Theo me encarou. Tudo que tenho para oferecer é material. Não sei dar outra coisa.
Você deu ao meu pai vida, chance, esperança. Eu paguei. É diferente. Não para mim. Silêncio. Apenas som de música distante. Risadas. Vida acontecendo dentro enquanto ficávamos ali fora. Suspensos. Por que você se importa? Theo perguntou, voz baixa. Comigo. Com o que eu sinto ou não. Não me importo. Mentira. É só curiosidade. Mentirosa. Meu coração acelerou. Você não tem direito de... Tenho. Ele deu um passo. Você é minha esposa. Por contrato. Ainda assim. Outro passo. Perto demais. E você se importa. Vi nos seus olhos. Quando Renata falou de Mariana. Você ficou... com ciúmes. Não fiquei. Não? Theo sorriu. Primeiro sorriso real que vi nele. Então por que seu rosto está vermelho? Raiva. Vergonha. Ódio de classe. Ciúme. Ele tocou meu rosto. Polegar traçando meu maxilar. Admite. Não consegui respirar. Pele queimando onde ele tocava. Coração batendo rápido demais. Isso não faz parte do contrato. Murmurei. Não. Voz rouca. Não faz. E então ele me beijou. Diferente do cartório. Isso não era protocolo. Não era script. Era fome. Boca quente. Mãos no meu rosto. No meu pescoço. Dedos se entrelaçando no meu cabelo. Eu deveria ter empurrado. Deveria ter lembrado das cláusulas. Do acordo. Da mentira. Em vez disso, beijei de volta. Desesperada. Errada. Completamente real. Quando nos separamos, estávamos ofegantes. Isso foi... Comecei. Um erro. Theo terminou. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Não vai acontecer de novo. Não? Não. Ele se afastou. Porque você não é real, Helena. Somos contrato. Acordo. Não. Não isso. Isso? Repeti. Nem consegue falar a palavra? Amor. Ele quase cuspiu. Não existe. Não para mim. Então o que foi aquilo? Química. Atração física. Theo passou a mão pelo cabelo. Nada que signifique algo. As palavras doeram. Mais do que deviam. Claro. Eu disse, voz fria. Química. Como tudo na sua vida. Calculado. Controlado. Vazio. Helena. Não. Voltei para a festa. Você está certo. Foi um erro. E não vai acontecer de novo. Mas aconteceu. E sabe o que é pior? Eu sabia que ia acontecer. Já senti isso. Quando você sabe que está caindo, mas não consegue parar. Se você já se apaixonou pela pessoa errada, na hora errada, do jeito errado, deixa aqui nos comentários. Me conta sua história. E se você está curiosa para saber quantas vezes mais eu quebrei essa promessa de nunca mais. Você precisa curtir esse vídeo, porque ainda tem muito chão pela frente. 3 dias depois, na cozinha. Discussão sobre qualquer coisa besta. E de repente estávamos perto demais. Respiração pesada. Olhos nos olhos. E ele me beijou de novo. Semana seguinte. Elevador do prédio. Sozinhos. Silêncio tenso. Então minha boca na dele. Urgente. Proibida. Cada vez prometendo, nunca mais. Cada vez mentindo. 2 meses e meio. Metade do prazo. E tudo estava diferente. Não éramos mais estranhos. Não éramos apenas contrato. Éramos... algo. Indefinido. Complicado. Perigoso. Jantávamos juntos. Conversávamos. Às vezes ele ria de algo que eu dizia. Às vezes eu pegava ele me olhando quando pensava que eu não via. E os beijos. Deus. Os beijos. Sempre acidentais. Sempre erro. Sempre deixando gosto de quero mais. Até a noite que tudo mudou. Voltei tarde do hospital. Exausta. 3 cirurgias de emergência. 2 mortes. Um dia de merda. Theo estava na sala. Ainda acordado. Trabalhando no laptop. Oi. Eu disse. Ele olhou. E viu. O que aconteceu? Nada. Helena. Perdi 2 pacientes hoje. Minha voz rachou. Criança, 8 anos. Atropelamento. Não consegui salvar. Theo fechou o laptop. Veio até mim. Não foi sua culpa. Eu sei, mas... Lágrimas desceram. Nunca fica mais fácil. E então ele me abraçou. Não era protocolo. Não era cláusula. Apenas... conforto. Braços fortes ao meu redor. Mento no meu cabelo. Mão fazendo círculos nas minhas costas. Você é boa no que faz. Ele disse baixinho. Sei por que investiguei. Seu histórico. Seus supervisores. Todos dizem a mesma coisa. Você salva vidas. Mais do que a maioria. Não salvei hoje. Não. Hoje você perdeu.
Theo me afastou só para olhar nos meus olhos. Mas amanhã vai salvar de novo. E depois? E depois? Porque é quem você é. E ali, naquele abraço, naquela vulnerabilidade, eu me apaixonei. Completamente. Irrevogavelmente. Estupidamente. Por um homem que tinha comprado meu tempo, mas estava, sem saber, roubando meu coração. Theo. Sussurrei. Não. Ele colocou o dedo nos meus lábios. Não diga, por favor. Mas eu sei o que você vai dizer. Voz rouca, desesperada. E não pode. Porque quando o ano acabar, quando você for embora, eu não posso. Eu não posso ter dado algo que nunca vou conseguir de volta. E se eu não quiser ir embora? Silêncio. Pesado. Impossível. Então Theo me soltou. Você vai. Certeza absoluta. Porque não é real, Helena. Nada disso é. Somos contrato com beijos. Acordo com química. Mas não amor. Você continua dizendo isso. Porque é verdade. Ou porque tem medo. Ele congelou. Medo de quê? De sentir. Dei um passo para frente. De admitir que talvez isso tenha virado algo real. Não virou. Não? Encostei a mão no peito dele. Coração batendo rápido. Então por que seu coração tá acelerado? Por que você me abraçou? Por que você se importa se eu choro? Porque ele segurou minha mão. Porque você é boa. E eu não mereço. Nada de bom. A dor naquela confissão me partiu. Quem disse isso? Minha mãe. Meu pai. Todas as mulheres que passaram pela minha vida. Sorriso amargo. Sou bom para negócios. Péssimo para sentimentos. Você tá sentindo agora. Apertei a mão dele na minha. Admite. Pelo menos para mim. Theo me olhou. E pela primeira vez, vi. Medo. Real. Cru. Se eu admitir, ele disse devagar. Tudo desmorona. O contrato. O acordo. A segurança de saber que você vai embora, e eu volto pro que conheço. Pausa. Se eu admitir, eu perco o controle. Talvez controle seja superestimado. É tudo que tenho. Não é? Segurei o rosto dele. Você tem dinheiro, poder, inteligência. E, se deixar, você tem alguém que poderia te amar. De verdade. Sem contrato, sem prazo, só amar. Você? Voz quase inaudível. Sim, confessei. Eu. E então ele me beijou. Diferente de todas as outras vezes. Isso não era raiva. Não era química. Não era erro. Era rendição. Mãos tremendo. Respiração falha. Beijo que parecia promessa e despedida ao mesmo tempo. Quando paramos, sua testa estava encostada na minha. Eu não sei como fazer isso. Ele confessou. Amar. Ser amado. Não sem estragar. A gente aprende juntos. E se eu não conseguir? Se eu te machucar? Então a gente conserta. Beijei o canto da boca dele. Juntos. Naquela noite, ele não dormiu no quarto dele. Dormiu comigo. Só dormiu. Apenas me segurando. Como se tivesse medo que eu desaparecesse. E pela primeira vez em 2 meses e meio, me senti em casa. Não na cobertura. Não no luxo. Mas nos braços de alguém que finalmente estava deixando alguém entrar. Me deixando entrar. Mas felicidade em contrato tem prazo de validade. E o meu estava prestes a expirar. Marcelo apareceu numa terça-feira. Meu ex. O homem que jurei nunca mais ver. Que me machucou, quebrou. Deixou cicatrizes que ainda doíam. Ele estava na recepção do hospital quando saí do plantão. Helena. Ele disse. Sorriso que costumava me derreter. Agora só me dava nojo. Que surpresa te ver aqui. Não era surpresa. Ele tinha me procurado. Stalkeado. O que você quer, Marcelo? Conversar. Ele se aproximou. Soube que você casou. Com um bilionário. Riso seco. Deve estar feliz. Finalmente conseguiu o que sempre quis. Você não me conhece. Não? Ele pegou minha mão. Olhou pro anel. Quanto custou esse? 100 mil? 200? Quanto você vale agora? Puxei a mão. Raiva fervendo. Cai fora. Ou o quê? Ele sorriu. Perigoso. Vai contar pro maridinho rico que tem ex-pobre, que já foi espancada, que implorou pra eu não te largar mesmo depois que te quebrei. Meu estômago revirou. Memórias. Noites chorando. Medo constante. Isso foi há 2 anos. Eu mudei. Mudou de classe, você quer dizer. Marcelo encostou na parede, me bloqueando. Mas no fundo, você ainda é aquela garota assustada, que acha que não merece nada de bom. Sai da frente. Ele sabe. Voz baixa, venenosa. Seu marido. Sabe que você já foi lixo? Que aceitou pancada?
Que é tão foda quanto cédula de R$ 3? Saia da frente. Mas ele não saiu. Só sorriu. Vou contar pra ele, sobre nós, sobre tudo. Marcelo se afastou. E quando ele descobrir que tipo de mulher realmente casou, vai te largar como lixo que você é. Foi embora rindo, me deixando ali, tremendo, memórias sufocando. Não contei pra Theo. Não podia, porque Marcelo tinha razão. Se Theo soubesse, se soubesse que eu tinha sido fraca, que tinha aceitado, que tinha ficado num relacionamento abusivo por medo, insegurança, amor doente, ele ia me ver diferente. Ia me olhar como vítima, ou pior, como mercadoria danificada. Então guardei. E rezei para que Marcelo não cumprisse a ameaça, mas claro que cumpriu. 3 dias depois, envelope chegou no escritório de Theo. Fotos, minhas, antigas, do tempo com Marcelo, hematomas mal escondidos, olhos vermelhos de tanto chorar, boletim de ocorrência que arquivei, e uma carta, manuscrita, detalhando cada violência, cada vez que apanhei e voltei, cada momento de vergonha, assinada por Marcelo. Pensou que ia casar com princesa, casou com lixo, divirta-se. Theo chegou em casa às 8, com um envelope. Me olhou, e eu soube. Helena, voz calma demais. Preciso que você me explique isso. Peguei o envelope com mãos tremendo, vi as fotos, a carta, meu passado exposto, minha vergonha impressa. Eu ia contar. Menti. Eventualmente. Quando? Ele jogou a gravata no sofá. Quando acabasse o contrato, quando você fosse embora. Não é assim. Ele te batia. Não era pergunta. E você ficou. Lágrimas desceram. Eu não sabia como sair. Ele me convenceu que eu não merecia nada melhor. Que ninguém ia me querer. E você acreditou. Acreditei. Voz quebrada. Até que finalmente tive coragem. Peguei minhas coisas. Fiz boletim. Acabei. Por que não me contou? Porque tenho vergonha. Gritei. Porque não queria que você me olhasse do jeito que tá olhando agora. Como vítima. Como coisa quebrada. Theo passou a mão pelo rosto. Cansado. Traído. Você acha que eu me importo com o que ele fez? Deveria. Porque eu sou... É o quê? Ele veio até mim. Sobrevivente. Forte o suficiente para sair. Corajosa o suficiente para recomeçar. Fraca o suficiente para ter ficado. Não. Theo segurou meu rosto. Humana o suficiente para ter amado errado. E esperta o suficiente para ter percebido. Chorei. Fundo. Anos de vergonha saindo. Ele disse que ia te contar. Que você ia me largar. Que... Ele está errado. Voz firme. Eu não te largo. Não por isso. Não? Não. Theo me puxou pro abraço. Mas você me larga. Gelei. O quê? Helena. Ele suspirou. Isso confirma. O que eu sempre soube. Você merece alguém melhor. Alguém que saiba amar. Que não compre. Que não controle. Pausa. Alguém que não seja eu. Não. Me afastei. Você não vai fazer isso. Não vai usar meu passado como desculpa para me empurrar para longe. Não é desculpa, é verdade. Ele olhou pro envelope. Você sobreviveu a ele. Não pode se prender a mim. Eu não tô presa. Eu escolho. Escolho você. Você não me conhece? Conheço. Segurei a mão dele. Conheço o homem que salvou meu pai. Que me abraçou quando chorei. Que tem medo de amar, mas está tentando. Conheço você, Theo. Não o bilionário. Não o contrato. Você. Silêncio. Longo. Doloroso. O contrato acaba em 3 meses. Ele disse finalmente. E quando acabar, você decide. Ficar ou ir. Livre. Sem dívida. Sem obrigação. Olhos nos meus. Escolha de verdade. E se eu escolher ficar? Então, voz falhou. Então talvez eu aprenda a amar. De verdade. Beijei ele. Desesperada. Promessa selada em sal de lágrimas. 3 meses. Sussurrei. E eu escolho você. Veremos. Mas nos olhos dele, vi esperança. Finalmente. 3 meses para decidir o resto da vida. Já passou por isso? Já teve um prazo para escolher entre ficar ou ir embora? Entre seguir o coração ou proteger ele? Conta aqui embaixo. E olha, se você chegou até aqui, se essa história tá te pegando tanto quanto tá me pegando, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque todo mundo merece saber que às vezes o amor mais improvável é o que salva a gente. E se inscreve no canal, por favor, porque o final dessa história, você não vai querer perder. Os últimos 3 meses foram diferentes.
Não éramos mais contrato. Não éramos mais mentira. Éramos tentativa. De algo real. De aprender a amar sem roteiro. Theo começou a sair mais cedo. Jantar comigo. Perguntar sobre meu dia. Eu comecei a contar. Sobre pacientes. Medos. Sonhos que nunca dividi. E ele começou a se abrir. Sobre a infância fria. Pais que viam o amor como fraqueza. Solidão de ter tudo e nada. Sobre por que contratou esposa em vez de procurar real. Medo, ele confessou uma noite. De ser rejeitado, de não ser suficiente sem o dinheiro. Você é suficiente, eu disse. Sempre foi. Visitei meu pai 3 vezes, tratamento indo bem, remissão possível. E cada vez que voltava, Theo estava esperando, no aeroporto, com flores, com abraço, com senti sua falta. Palavras que custavam para ele, mas dizia mesmo assim, por mim. Conheci amigos dele, reais, não parceiros de negócios, pessoas que riam, contavam histórias, provavam que ele tinha vida além do trabalho. Ele conheceu Larissa, que o aprovou. Ele te olha como se você fosse a única pessoa na sala. É real, Lena. Finalmente real. E era. Cada dia mais real. Até o dia que o contrato expirou. 365 dias. Completos. Theo não falou nada, apenas colocou o envelope na mesa. Está assinado, ele disse. A transferência de 500 mil, sua compensação, sua parte do acordo. Olhei para o envelope. Pro fim oficial. E se eu não quiser? É seu por direito. Não quero dinheiro, Theo. Empurrei o envelope. Quero você. Ele engoliu seco. Tem certeza? Absoluta. Peguei minha mão. Tirei o anel de diamante. Esse anel representava mentira. Contrato. Guardei. Não quero mais. Medo cruzou o rosto dele. Você tá... terminando? Não. Sorri. Tô recomeçando. De verdade. Sem contrato. Sem prazo. Só... nós. Se você quiser. Theo ficou parado. 5 segundos. 10, 20. Então pegou algo do bolso. Outro anel. Diferente. Menor. Mais simples. Anel de compromisso. Não contrato. Comprei. Mês passado. Voz rouca. Caso você escolhesse ficar. Lágrimas borradas à visão. Theo. Ele se ajoelhou. De verdade. Não protocolo. Não cláusula. Homem se ajoelhando diante de mulher. Vulnerável. Real. Helena Cardoso. Respiração trêmula. Você me ensinou a sentir, a amar, a ser humano. Pausa. Eu não sei fazer pedido romântico. Não sei promessas bonitas, mas sei. Sei que não quero viver sem você. Não quero voltar pro vazio. Não quero. Voz quebrou. Não quero acordar sozinho de novo. Theo, casa comigo. Olhos cinzentos molhados. De verdade dessa vez. Sem papel. Sem advogados. Só. Nós. Pro resto que vier. Sim. Nem hesitei. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel. Perfeito. Certo. E me beijou. Diferente de todos os beijos. Esse não era fome. Não era erro. Era começo. Real. Verdadeiro. Nosso. Naquela noite, não dormimos em quartos separados. Naquela noite, não tinha cláusulas, contratos, acordos, apenas 2 seres humanos, aprendendo a amar, juntos. 5 anos depois. Manhã de domingo. Sol entrando pela janela. Cheiro de café e panquecas. Theo está na cozinha, tentando fazer café da manhã, queimando torrada como sempre. Nosso filho de 3 anos, Mateus, está na mesinha, desenhando. Olhos cinzentos iguais aos do pai. Papai, tá queimado de novo. Ele avisa, sem olhar do desenho. Eu sei. Theo resmunha. Seu avô nunca me ensinou a cozinhar. Vovô também não sabe. Mateus responde. Lógica de criança. Entro na cozinha. Abraço Theo por trás. Bom dia, marido. Bom dia, esposa. Ele se vira. Me beija. Longo. Carinhoso. Dormiu bem? Perfeitamente. Olho pro fogão. Queimou de novo? Tradicionalmente. Sorriso envergonhado. Devíamos contratar alguém. Devíamos aprender. Rio. Depois de 5 anos ainda não sabe fazer ovo. Sou melhor em outras coisas. É mesmo? Provoco. Mateus faz cara de nojo. Eca. Vocês vão se beijar de novo? Provavelmente. Theo diz pegando ele no colo. É o que pessoas que se amam fazem. Eca mesmo assim. Rio. Abraço os dois. Minha família. Real. Imperfeita. Perfeita. O anel de compromisso brilha no meu dedo. 5 anos. Casamento de verdade. 2 anos depois, Mateus nasceu. Inesperado. Bênção. Meu pai está em remissão.
4 anos livre. Milagre médico. Visita toda semana. Avô babão. A cobertura ainda é nossa, mas agora tem vida. Fotos. Bagunça. Amor nas paredes. Theo ainda trabalha, mas sai às 6. Janta conosco. Lê para Mateus antes de dormir. Aprendeu a amar. Lentamente, imperfeitamente. Mas de verdade. Lembra? Pergunto enquanto ele tenta salvar a torrada. Quando você me comprou por 1 ano. Como esquecer? Ele olha para mim. Pior investimento que já fiz. Haim. Investimento tem retorno calculado. Sorri. Aquele sorriso real que demorou meses para aparecer. Você foi a única coisa que nunca consegui prever. Calcular. Controlar. Pausa. E a melhor coisa que me aconteceu. Mesmo. Me puxa para beijar de novo. Você me ensinou que alguns contratos valem a pena quebrar. Para construir algo melhor. E nós construímos. Olhos nos meus. Ainda cinzentos. Mas quentes agora. Vivos. E não acabou. Vamos construir pelo resto da vida. Promessa? Promessa. Mateus faz nojo de novo. Mas sorri. Porque sabe. Criança sabe quando é real. E isso, nós, família que começou em mentira e virou verdade, é o mais real que existe. Olha, se você chegou até aqui, se acompanhou cada momento dessa jornada comigo, do contrato até o amor verdadeiro, eu só tenho uma coisa para te pedir. Deixa aquele like. Sério. Porque histórias assim precisam ser contadas. Precisam ser ouvidas. E se você conhece alguém que está presa num relacionamento por contrato, por medo, por conveniência, manda esse vídeo. Mostra que dá para transformar, que dá para começar errado e terminar certo. Se inscreve, ativa o sininho. E me conta nos comentários. Você aceitaria um contrato de 1 ano pelo amor da sua vida? Eu quero saber. O café queima de novo. Mateus ri. Theo pragueja. Eu beijo os dois. E penso. 365 dias. Foi quanto ele comprou. Mas o que levou? Uma vida inteira. Coração, alma, futuro. E o que dei? Exatamente a mesma coisa. Não foi venda. Foi troca. Melhor negócio das nossas vidas. Ele me comprou por 1 ano. Mas ficou para sempre. Fim.